Paz seja com você, meu irmão, paz seja com você, minha irmã. Tudo bem? Como é que está a sua família? É você que é pai, você que é mãe, como estão os filhos? Eu estou perguntando, até porque o tema de hoje tem muito a ver com esse relacionamento, pais e filhos. Vamos falar hoje de educação. Você acha que a obrigação de educar é da escola? É das instituições educacionais ou é dos pais? Ou é de berço? Acontece em casa? Bom, essa pergunta e outras perguntas você vai acompanhar a partir de agora dentro desse tema maravilhoso que com certeza vai contribuir para você ser um pai melhor, para você ver, não é, a educação dos seus filhos realmente prosperar, de maneira que venha ter como referência a Bíblia, a palavra de Deus. Está começando o Direto ao Ponto. Eu sou o evangelista Lucas Cavalcante e estou feliz por ter você em minha companhia, melhor, em nossa companhia, porque como você sabe, o programa, ele sempre traz convidados especiais que dominam o tema, não é? E vão estar falando aqui a respeito de educação, cosmovisão cristã e a educação é o tema de hoje, nessa noite de domingo. Fique com a gente, está no ar, Direto ao Ponto. E lembrando, se você ainda não se inscreveu aqui no canal da Igreja Canaã, faça nesse momento, aproveite e faça já a sua inscrição, ative o sininho de notificações, para que você possa acompanhar todo o conteúdo gerado aqui da produção da Igreja Canaã. Inclusive os cultos, não é? Ao vivo. Você pode acompanhar nas quartas-feiras e também aos domingos. Domingo, 9 da manhã e também às 18 horas. E nas quartas-feiras, às 19h30. Muito bem. Feita a abertura, vamos apresentar os convidados de hoje. Eu tenho o prazer de apresentar o pastor Ailton Paulo, que é teólogo, professor e pastor da primeira igreja congregacional do município de Carpina. Muito bem-vindo, pastor Ailton. Prazer tê-lo aqui no Direto ao Ponto. Olá, Lucas. Prazer imenso poder estar aqui. Sinto-me muito lisonjeado participar do Direto ao Ponto. Espero em Deus poder contribuir aí com os nossos ouvintes, internautas, e que o nome do Senhor seja glorificado. Maravilha, o pastor contribuiu com a formação de muitos teólogos aqui da Igreja Canaã, hein? Maravilha, está voltando aqui, matando saudades, né, dos irmãos. Bom, e também nós estamos recebendo aqui o Silvinho Lima, que é seminarista. Bem-vindo, Silvinho. Graça e paz, meus irmãos. Primeiramente, boa noite. É um prazer, Lucas, fazer parte desse momento, de estar contribuindo junto com os irmãos, né, tratando de um tema tão pertinente como esse, que é a cosmovisão cristã, que na verdade tem sido um desafio para a gente e que, portanto, nós rogamos ao Senhor que esse período em que nós vamos ter esse bate-papo aqui seja um período de crescimento e que, portanto, nós vamos pensar um pouco de algumas questões que são bem desafiadoras para os nossos dias e que o Senhor em tudo seja glorificado. É uma satisfação imensa. Amém. Então, para começar, pastor Ailton, para que haja uma compreensão do tema de hoje, eu já lhe pergunto o que é a cosmovisão cristã, é a primeira pergunta, e a segunda, como ela se relaciona à educação. Então, Lucas, e aos nossos queridos ouvintes, talvez seja até um termo novo para alguns, né, que estão nos assistindo nesta noite. Cosmovisão, o termo cosmovisão, esse termo surge num contexto alemão, né, com um filósofo conhecido como Immanuel Kant. A ideia era de uma intuição do mundo, não é? Essa era a visão de Kant, o modo como as pessoas iriam lidar com as suas realidades naquele tempo, lá no ideal do filósofo alemão. Mas depois esse tema passa para o inglês, né, como visão de mundo, e chegou a nós, nos nossos dias, com essa terminologia, cosmovisão. Então, cosmovisão, se nós pudéssemos definir aqui, eu acho que a melhor definição é do James Sire, quando escreveu um livro intitulado como Dando Nome ao Elefante.
eu gostaria de trazer para vocês essa definição, bem como os seus desdobramentos. E o James Sire, no livro Dando Nome ao Elefante, ele define cosmovisão da seguinte forma. Ele diz que cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições, hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que detemos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos o nosso ser. Pensando nisso, Lucas, nós podemos desenvolver aqui alguns elementos constitutivos da cosmovisão, para que os nossos ouvintes entendam melhor. Por exemplo, o primeiro elemento nós podemos dizer que é o elemento constitutivo, ou seja, que detemos consciente ou subconsciente, isto é, cosmovisão não é algo que anexamos ao nosso arcabouço intelectual, mas faz parte da constituição de um ser humano. Todo ser humano tem uma cosmovisão, Lucas. Ele tem uma visão do mundo. O segundo elemento que nós podemos destacar aqui... Tem a ver com ideologia? Na verdade, ainda não chegou lá. Tem a ver com aquilo que faz parte da constituição humana, que é o que nós podemos chamar aqui, talvez, de sensus divinitatis. O senso da divindade, por exemplo. Todo ser humano sabe que Deus existe. Não existe ateu por natureza, se nós tratarmos dentro dessa perspectiva. Por quê? Porque faz parte da Constituição. É aquilo também que o reformador João Calvino vai chamar de semente da religião. Todo ser humano sabe que existe um ser transcendente, que é o Criador. Isso está na Constituição, é inato ao ser humano. Ele não pode, por mais que ele negue, mas ele sabe que Deus existe. Porque faz parte da sua Constituição. Isso é muito importante, porque a gente vai perceber que em Romanos, capítulo de número 2, o apóstolo Paulo ele vai dizer que Deus gravou a sua lei na consciência dos homens. Tá? Então, a gente entende que a queda ela diminuiu a imagem de Deus no homem. E que, portanto, todo ser humano ele tem esse dispositivo implantado pelo próprio Deus, de maneira que o texto vai dizer que a criação de Deus revela que existe um Deus. Então, dessa perspectiva, não existe um ateu por natureza. Porque, de fato, ele tem que defender algo. Um pressuposto de que existe alguma coisa, alguma divindade, na verdade. Isso remete também à Torre de Babel, né? Porque aqueles bárbaros, eles estavam ali com aquele firme propósito de construir aquela torre para alcançar os céus, ou seja, para alcançar a divindade, não é? E o próprio Deus agiu porque eles estavam tão focados, estavam tão aliançados, falando a mesma linguagem, não é? Por assim dizer, literalmente, que Deus teve que mudar a linguagem, porque senão eles iriam morrer, porque ia chegar um momento que iria faltar o ar e eles iriam morrer. Mas eles estavam dispostos a construir aquela torre, talvez para alcançar essa quarta dimensão, digamos assim. A questão, Lucas, ali de Babel, em sua ideia central, né, é o homem querendo viver no universo de Deus sem Deus. Exato. É impossível. Não é? Por isso que em Romanos, capítulo 1, verso número 20, o texto vai dizer que todos são indesculpáveis. Por quê? Porque eles estão no universo de Deus. É impossível negar a Deus estando no universo de Deus. Por mais que o homem tente submergir essa verdade, não é? Viver uma mentira, mas é impossível negar. Então, isso é um exemplo de uma cosmovisão. Esse é o primeiro elemento, né? Porque está inato no ser humano. Cosmovisão não é algo que nós aderimos ao nosso arcabouço intelectual, faz parte da Constituição. Todos nós temos uma cosmovisão. Aí, fazendo uma ligação com aquela pergunta que eu fiz, a ideologia
talvez seja algo que vai sendo construído. Vai sendo construído, exatamente, né? Porque aí a gente vai para um segundo elemento que é fundamental na cosmovisão cristã, que é o elemento fundamental mesmo, né? Por exemplo, é um comprometimento, né? Uma orientação fundamental do coração. Qual é a ideia? Isso significa, Lucas, dizer que cosmovisão não é apenas um mapa mental para as nossas relações com o mundo, mas está calcado em um lugar mais profundo no ser humano do que sua mente, ou seja, o coração. Ok. Né? Por exemplo, Provérbios 4:23 vai dizer o quê? O que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes para a vida. Então, a nossa vida é norteada por essa cosmovisão, por esse elemento fundamental. Aí tem outro elemento que é o elemento pré-científico, por exemplo, que são pressuposições, hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. Por exemplo, Lucas, o que isso significa dizer? Veja bem, quando eu morava com meus avós, eles diziam o seguinte: olhem, tem que varrer a casa, certo? De fora da sala para dentro. Certo? Isso é uma crença fundamental. Por quê? Eu perguntar, por quê, vó? Mas é porque vai trazer as coisas boas de fora para dentro. Se você varrer de dentro da cozinha para fora, vai expulsar as coisas boas de dentro. Tu está entendendo? Isso é uma crença fundamental. Essa crença fundamental, ela pode ser verdadeira ou totalmente falsa. Ela pode ser consciente ou inconscientemente. Todo ser humano tem uma crença. Perfeito. Pode ser verdadeira ou falsa. Né? Aí a gente vai para o outro elemento, que é exatamente o elemento interpretativo da cosmovisão. Que a ideia são pressuposições que detemos, né, sobre a realidade, e também, através da cosmovisão, é que nós vamos ler a realidade. Por exemplo, Lucas, deixa eu ilustrar isso aqui. Meu filho tem aqueles óculos que se usa na piscina. Só que o dele, né, a gente comprou ali no camelódromo, né, não é aquele profissional. Aí vem todo azul. Aí quando ele bota, o que é que ele vê? O mundo azul. O mundo azul, é verdade. Tudo que ele olha, para onde ele olha, tudo está azul. Ele diz: pai, está tudo azul, pai. Está tudo azul aqui. O que é isso? Ele está enxergando o mundo e está interpretando o mundo a partir do quê? Daquela realidade. Então, cosmovisão é isso. São lentes que utilizamos para interpretar e enxergar a realidade lá fora. Eu perguntei uma vez para um daltônico qual era a cor do céu. Ele falou: é amarelo. É a visão dele. É a visão dele, né? Então, mas há um outro elemento, e esse é muito pertinente, que é o elemento normativo da cosmovisão. A ideia é esse elemento normativo que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos o nosso ser. Ou seja, isso é, a cosmovisão dita a maneira como nos conduzimos neste mundo. Então, nós vamos nos conduzir de acordo com a nossa cosmovisão. Agora, essa cosmovisão pode ser mudada. Exatamente. Aliás, o Evangelho, a ação do Espírito Santo é de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento que um homem tem um encontro com Jesus, ele muda a sua cosmovisão. Nós acreditamos que há uma mudança de uma cosmovisão, uma mudança epistemológica, né? A maneira como esse homem vai passar a saber e conhecer a realidade, porque tudo é transformado. Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Não é? Nova criatura, é uma tudo nova se faz criação. novo. 2 Coríntios 5,17, Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criação. Né? Essa é a ideia do texto ali. Né? Ou seja, ele vai passar a enxergar a realidade, a viver na realidade, a partir de quê? Das normas escriturísticas, de uma cosmovisão cristã. Né? Perfeito. Ele não somente vai enxergar a realidade, mas ele vai passar a viver o quê? A partir de uma nova cosmovisão, que é a cosmovisão fundamentada nas Escrituras. A base principal que a gente defende como um conceito de cosmovisão da perspectiva cristã é olhar o mundo, enxergar o mundo a partir das lentes e perspectiva de Cristo. Né? Existem alguns elementos, e aqui a gente vai chegar no campo que você citou, Lucas, sobre as ideologias, que a gente vai ver isso, que a gente vai perceber que são alguns elementos da queda. Tá? Ideologias que têm uma perspectiva totalitária, né?
A gente vai perceber que em nossa cultura, em nosso contexto hoje do século XXI, a gente sofre uma influência muito grande da Revolução Sexual de 1960. Tá certo? Então, existe uma nova leitura e uma perspectiva de cultura baseada nessa nova revolução. E a gente vai ver isso que é um elemento da queda. Né? O coração do homem ele é disposto é a ideia que Calvino vai dizer, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolo. E a partir disso, ele cria novas cosmovisões, ideologias, né? E vários segmentos e culturas no qual a gente está inserido hoje nos dias, né? Nos nossos dias. Perfeito. E tudo isso tem a ver com cosmovisão, né? Então, feita a explanação do que é a cosmovisão, muito abrangente, por sinal, o pastor detalhou até os elementos, né? Vamos agora ligar a outra parte do tema de hoje, que é a educação. Como é que a cosmovisão cristã se relaciona com esse tema? Educação. Exatamente, Lucas. Quando a gente fala da educação cristã, né, a gente precisa também deixar claro que o conceito de educação é muito abrangente. Né? Você tem uma educação secular, você tem a educação cristã, você tem um ensino religioso, você tem a educação religiosa cristã, que está mais relacionada à igreja local, não é? Que é a escola bíblica dominical, departamentos em geral, né, que estão relacionados à educação. E você tem o ensino religioso, que é aquilo que é ensinado nas escolas públicas, escolas cristãs e escolas seculares como um todo. Né? E você tem a educação cristã. Aplicando a cosmovisão, né, relacionando a cosmovisão à educação, nós vamos observar que o que vai ser o norte, o elemento fundamental aí, será as Escrituras, a palavra de Deus. O ensino da matemática, da gramática, da lógica, da redação, da biologia, da ciência, todas as áreas das ciências humanas, elas vão ter de estar fundamentada nas Escrituras. Agora, o fato, Silvinho, do Brasil ser um país laico, dificulta essa questão da Bíblia nas escolas. Na verdade, a política brasileira, ela defende uma posição de Estado laico. Mas isso na prática, os irmãos que nos acompanham, vai perceber que é uma laicidade ilusória. Isso na prática não acontece. Porque, você veja, o ensino que o Estado propõe como educação para a base do jovem, das crianças no ensino fundamental, ele tende, ou pelo menos traz uma proposta de neutralidade. Ou seja, ele não tem uma religião definida. Então, teoricamente, o Estado é laico, mas na verdade não é. Você vai perceber que, principalmente, os princípios cristãos são os mais atacados nas escolas, porque essa ideia de laicidade, ela não funciona como um princípio, né, que o Estado defende como sendo laico. Na verdade, não é. Né? O ensino nas escolas hoje, ele traz consigo quase que o que nós chamamos de uma agenda programada. Né, Lucas? E você vai perceber que, a partir disso, é tão abrangente que a gente vai desaguar, por exemplo, na questão de ideologia. Né? Aí a gente entra no campo do contraditório. Por exemplo, como é que uma criança, um jovem de 16 anos, ele tem o discernimento de decidir quem é o melhor político para governar o nosso país, e uma criança de 16 anos, uma criança, né, entre aspas, ela não pode ser presa tendo em vista que tem um fuzil e mata outra pessoa. Tá certo? E uma criança de 8 anos no Brasil, segundo algumas ideologias e cosmovisões, ela pode decidir qual a sua identidade sexual. Então, vejamos, mas o Estado não é laico? É uma laicidade ilusória. Eles têm, como se fosse uma agenda programada, porque os princípios cristãos e bíblicos, eles estão sempre sendo atacados. Confrontado, né? Na realidade, existe o que nós chamamos de mito da neutralidade. Lucas, evangelista Lucas, não existe neutralidade no que compete à educação. Quando nós tratamos do elemento fundamental da cosmovisão, o primeiro elemento, que é a Constituição, está na Constituição humana, e o último elemento, que é o normativo,
Todo professor ele vai passar a ensinar de acordo com a sua cosmovisão, com suas crenças pré-científicas, sejam elas verdadeiras ou falsas, consciente ou inconscientemente. Ele vai passar a ensinar de acordo com aquilo que ele pensa. Não dá para uma escola, um colégio, uma faculdade ter uma linha e, obrigatoriamente, os professores que ali estão seguirem essa linha? Não há uma fiscalização em relação a isso? Então, aí a gente precisa partir para um pressuposto da lei de diretrizes de bases. Não é? Você vai ver que as escolas elas são obrigadas a ensinar aquilo que está lá na BNCC, certo? Existem os elementos fundamentais ali. Mas se uma escola quiser abrir com a cosmovisão cristã, ela pode. Agora, ela precisa estar baseada nos princípios da BNCC, certo? Para uma escola ela ter uma cosmovisão cristã, ela precisa ter docentes cristãos. Eu penso que será o ideal. Será o ideal. Por conta de quê? Da cosmovisão. Da cosmovisão. Ela pode ter um professor que não é cristão? Pode. Agora, professor, olhe, o caminho é esse aqui. O que é que nós pensamos? O que é que nós cremos? O que é que nós ensinamos aqui? Compreende, Lucas? Então, voltando à fala de Silvinho, nós entendemos que o Estado é laico, mas não é laicista. De certa forma, os nossos filhos sofrerão o mito da neutralidade. Então, o professor, na sala de aula, ele tem autonomia. Por mais que ele tenha lá um currículo, ele tem os componentes que vão dizer, você precisa ensinar isso. Mas, de certa forma, direta ou indiretamente, ele vai estar transmitindo os conteúdos de sua cosmovisão, de suas ideologias. Compreende, Perfeito. Lucas? Com certeza. Bom, quero fazer uma pergunta para os dois. Inclusive, nós abrimos o programa de hoje falando sobre isso. Eu falei sobre educação na escola, educação em casa, mas eu vou colocar um outro elemento aqui, não é? E perguntar para vocês. Educação é obrigação da escola, da igreja ou dos pais, do lar? Então, eu penso que estes três elementos, dos quais o meu irmão destacou, são fundamentais. Certo? Primeiro começa com os pais. Nós vamos ver que na história da igreja isso está inserido. Por exemplo, no contexto patriarcal, os pais eram responsáveis pela educação de seus filhos. Quando nós passamos, Lucas, no período aí mais ou menos do retorno, vamos botar aí do retorno do cativeiro babilônico, nós já tínhamos aproximadamente, de acordo com Enéas Tognini, no livro O Período Interbíblico, ele vai dizer que nós tínhamos ali aproximadamente entre 475 sinagogas implantadas. E as sinagogas serviam exatamente como se fosse uma escola, onde as crianças eram levadas pelos pais para aprender aos pés dos levitas e sacerdotes. Eles eram responsáveis pela educação junto com os pais dos filhos, né? É bem verdade que uma criança, por exemplo, até os 3 anos ficavam com a mãe, que era o processo de desmamamento. Depois era conduzida o menino para andar com o pai a partir dos 6 anos de idade, para aprender uma profissão, para não se envolver com a vida errada. E a menina ficava com a mãe em casa, aprendendo com a mãe. Então, já nesse período aí, né, depois do cativeiro babilônico, nós já vamos ter os sacerdotes e os levitas como sendo instrutores também no auxílio educacional. No Novo Testamento, obviamente, o processo de sinagogas é mais abrangente. E aí você vai ter agora os apóstolos, sendo estes que vai ajudar também no ensino, né? Você vai ter o que nós chamamos no grego de paidagogo, que era aquele escravo responsável de levar a criança aos pés de quem? De um sacerdote para aprender. E aí você vai ter ali... Esse é o conceito de talmedim? A ideia vai se desenvolver nisso, né? Que era um elemento também que ajudava a interpretar as leis, né? O talmedim, que é o Talmud, né? O uso do Talmud, eles aprendiam muito isso. Por quê?
Porque os pais, bem como os sacerdotes e levitas, e depois os apóstolos, eles eram responsáveis por isso. Entende? Quando a gente chega já nos primeiros séculos da igreja, a gente já vai ter um outro caminho e muito mais desafiador. Porque não somente agora, né, os pais, mas também os padres da igreja. Na verdade, são os pais da igreja. Eles também eram responsáveis por isso. Né? E você vai ver que Agostinho de Hipona, no quarto século ali, né, ele vai desenvolver o que é chamado de demagistro. Como se desenvolve o diálogo educacional e assim, na história da igreja da mesma forma. Então, essa ideia de escola surge mais precisamente agora no século XIX. Entendeu? Do século XIX para o início do século XX. Que a escola agora, mas na verdade os reformadores foram aqueles homens que influenciaram. E Lutero principalmente dizia, olhe pai, leve seus filhos para a escola. De modo que as escolas deveriam ser mantidas pelo Estado. O Estado era obrigado de manter a escola. E os pais eram obrigados a levar os filhos para a escola. João Calvino, quando chegou na cidade de Genebra, a primeira coisa que Calvino fez, por mais que Calvino não tenha escrito um livro sobre educação, mas Calvino desenvolveu um processo educacional extraordinário. Porque Calvino implantou 2 tipos de educação, chamado educação privada e educação pública. Na educação privada, Calvino instituiu crianças de 6 até 6 anos, aprendiam ali a ideia de ler e escrever. Depois dos 6 anos, eles já iam aprender o que chamamos de trivium, que é gramática, retórica e lógica. A gramática para quê? A letra. A lógica, como ele vai fazer uma relação agora dessa letra com a realidade. E a retórica, como é que ele vai aprender agora a argumentar acerca do que ele sabe. Então, o trivium e o quadrivium, né, que é geometria, aritmética, vai envolver também a parte de música e a parte de astronomia. Tanto o trivium quanto o quadrivium estavam relacionados nos ensinos da pública. Calvino, vocês vão aprender sobre latim, vocês vão aprender sobre grego, vocês vão aprender sobre hebraico, vocês vão aprender sobre direito, vocês vão aprender sobre artes liberais, vocês vão aprender sobre medicina, mas antes disso vocês vão ter que aprender sobre o trivium e o quadrivium, né? Calvino, rapaz, ele foi um grande influenciador educacional, Lucas. Calvino não tinha condições, Genebra estava quebrado. A cidade de Genebra estava falida. Sabe o que foi que Calvino fez? Ele ia pedir alimentos de porta em porta para poder construir a escola de Genebra. Né? A Universidade de Genebra também foi fundada por João Calvino. Então, havia sim essa preocupação de uma relação entre igreja e escola. Né? Os pais, Calvino sempre vai dizer, vocês são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos, mas também a escola. Né? Veja, quanto à importância dessa escala de escola, igreja e família, na importância da educação cristã, dessa perspectiva de cosmovisão, de forma prática, veja como isso faz sentido. Os puritanos, eles defendiam a seguinte ideia: se vocês, pais, falham no culto doméstico e no ensino em vossas casas, é muito provável que vocês estão fadados ao fracasso, não só na vida de vocês, como, consequentemente, na vida de seus filhos. Né? A ideia do ensino, de sentar na mesa, de expor as escrituras, né? E de cravar a lei do Senhor nos corações de seus filhos, é a base, é a estrutura, né? O cerne da questão quanto ao crescimento espiritual e o amadurecimento de uma cosmovisão bíblica no coração dos nossos filhos. Então perceba, a responsabilidade maior, ela recai sobre os pais. Porque é muito pouco, evangelista Lucas. Você traz seu filho para a escola dominical e passa 2 horinhas com o professor ali. Tá certo? E a gente sabe que, infelizmente, existem igrejas que eu não sei se é uma deficiência ou se não acreditam no potencial das crianças. Porque tem criança que pega um papelzinho e fica pintando a historinha do rei Davi. Quando, na verdade, a gente poderia estar tratando de algumas perspectivas que poderia estar amadurecendo quanto essa cosmovisão religiosa das crianças. Então, acredito que esse ensino das Escrituras e o pastoreio dos corações dos nossos filhos, eles começam em casa. Consequentemente, isso vai desaguar nas escolas e consequentemente, na igreja também. Mas o ensino
de uma cosmovisão cristã pautada nas Escrituras compete aos pais, Lucas. Em primeira instância. Né? Em primeira instância. Por exemplo, Deuteronômio capítulo de número 6, verso número 7, né? O Senhor vai dizer: estas coisas que hoje te ordeno estarão em teu coração. E tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Não é? Então, os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos. Ok, e assim a gente termina o primeiro bloco do Direto ao Ponto de hoje, abordando a cosmovisão cristã e a educação. Tem muito mais daqui a pouco. Antes, porém, eu quero agradecer a sua audiência, a sua companhia de todos os domingos, esse programa que acontece logo após o culto da Canaã. Você pode assistir o culto às 6 horas e coladinho com o culto das 6 horas, você assiste o Direto ao Ponto. Toda semana um tema abrangente, um tema que vai contribuir para que você seja uma pessoa melhor e que esse ensino e esse conhecimento também possa alcançar a sua família. E você é um divulgador, que você possa então compartilhar esse link para os seus amigos, seus seguidores, não é? Aquelas pessoas que você quer que cresçam também. Então você pode fazer isso. E outra forma de você contribuir e ao mesmo tempo ser um patrocinador do programa Direto ao Ponto é ofertando. Por isso, no intervalo entre um bloco e outro, você tem a oportunidade de fazer a sua oferta de uma forma digital, né? Nesse mundo pós-moderno, onde você pode estar fazendo a sua oferta através dos meios que aparecem agora no seu monitor, agora na sua tela aí, no seu computador, no seu celular. Fique à vontade, tem o IBAN para você que está fora do país, tem o Pix, né, o famoso Pix, que é muito fácil você utilizar, muito didático. Tem a conta da Igreja Canaã, Banco Itaú, agência 0364, conta corrente 37648, dígito 3. Fique à vontade, a gente volta daqui a pouco. Que Deus te abençoe, você que tem tido um coração generoso e tem ajudado esse programa a permanecer no ar. Voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do Direto ao Ponto. Até já.
Estamos de volta com o Direto ao Ponto, chegando o segundo bloco. Eu quero que você imagine Daniel, não é? Sadraque, Mesaque e Abednego, que são mais conhecidos assim, né? Imagina esses 4 jovens sendo educados na lei judaica, Torá, enfim. De repente, eles se veem em outro ambiente, em outra educação, em outra cosmovisão. E aí, na Babilônia, eles vão ter um choque de realidade ali. Eles precisam ir na contramão. Interessante que eles conseguem fazer isso. Então a gente imagina que o que eles receberam lá atrás foi algo tão sólido, foi algo que foi tão forte no coração deles, que eles conseguiram lidar com aquela adversidade. E eu volto exatamente trazendo essa situação para o pastor e para o seminarista, não é? Esse meu pensamento em relação, né? Eu imaginando Daniel. Na opinião de vocês, foi isso mesmo? Ficou tão forte que eles conseguiram ir na contramão e se comportar diferente da maioria dos jovens que estavam ali, que comeram do manjar do rei? Então, Lucas, foi muito pertinente a sua colocação acerca do posicionamento, né, de Daniel, de Ananias, de Azarias e de Misael, né, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vê que quando eles chegam na Babilônia, eles têm um choque de cosmovisão. Não é? Eles foram certamente doutrinados na lei do Senhor. A lei, ela servia exatamente de padrão. Né? Sacerdotes e levitas deveriam ensinar a lei do Senhor. Os pais deveriam ensinar a lei do Senhor aos seus filhos. Podemos considerar que eles foram bem ensinados, então? E o mais interessante não é só que foram bem ensinados, Lucas. A questão é que eles vivenciaram um período de apostasia do povo de Deus. Isso é interessante, por isso que a gente diz que uma cosmovisão judaico-cristã, ela é uma questão intuitiva, né? Está inato no ser humano. Porque, por exemplo, Lucas, como é que você vive num cenário de apostasia, de infidelidade, de abandono de Deus? Porque esse foi o contexto pré-babilônico. Verdade. Não é? Isaías vai demonstrar isso nos seus primeiros 5 capítulos do seu livro. Isaías vai mostrar que o povo se aproximava de Deus. O cativeiro já foi consequência, né? O cativeiro foi só o resultado, porque aí a gente precisa se localizar, né, que o livro tanto de Jeremias quanto de Isaías são livros pré-babilônicos e Jeremias consegue alcançar ainda esse período e Daniel está lá, não é? Porque nesse processo de ida ao cativeiro nós tivemos 3 levas. Uma acontece em 605 a.C., que é quando vai Daniel, Ananias, Azarias e Misael. A segunda em 597 a.C., que é quando Ezequiel vai. E a terceira já foi a total destruição, que se dá em 586 a.C., não é? Que aí você vai ter 2 Reis, capítulo 24, 2 Crônicas, capítulo 34, 35, narrando esse evento destruidor. E Daniel alcança todo esse processo, né? E ele chega agora numa cultura onde permeava o panteão de deuses, né? A Babilônia, ele não foi para lá convidado, ele foi para lá como cativo, né? Ele não foi de uma passagem para estudar na Universidade Babilônica, ele foi como cativo, né? Se destaca por causa de quê? De sua cosmovisão, se destaca pelo modo como ele se posiciona. Então, a gente pode fazer uma consideração prática aqui, dizendo que por mais que estejamos inseridos num contexto de apostasia, de infidelidade, de abandono de Deus, esse contexto não vai ser necessário para nos influenciar naquilo que cremos. Não é? Porque Daniel alcançou 2 períodos terríveis da vida dele. Primeiro, antes de chegar ao cativeiro. Segundo, no cativeiro. Né? Entendeu? Então, a cosmovisão que Daniel tinha acerca de Deus, do seu ser, dos seus atributos, daquilo que Deus se revelou na história, permaneceu ainda no coração de Daniel. Né? Agora eu coloquei essa situação, pastor, e aí eu vou passar a bola para o Silvinho, porque eu acho que acontece mais ou menos isso nos dias atuais. O pai, sendo ele cristão, a mãe
tendo valores cristãos, vai ensinar o filho, vai orientá-lo. Aí, de repente, o filho ingressa na escola. Então, ele vai ter um choque de cosmovisão lá, porque, dependendo da escola, ele vai lidar, por exemplo, vai ver lá festas culturais. Por exemplo, carnaval. Normalmente, nas escolas, tem sempre aquela festa onde os filhos vão fantasiados. Há uma recomendação da escola para fazer aquela festa. Eu não sei se vale nota, eu não sei, eu não vou colocar aqui, mas existe, a gente sabe que existe. Eu posso destacar aqui alguns pontos, algumas festas fortes nas escolas. Carnaval, tem o Dia do Índio, tem também o São João, e por aí vai. O pai orienta uma coisa, eu fico imaginando o filho chegando em casa dizendo, pai, por que não pode o carnaval? O senhor disse que não pode aqui, mas na escola tem. Os meus coleguinhas vão de fantasia, por que eu não posso ir? E aí, Silvio? Então, evangelista Lucas, é um desafio, na verdade, né? Pegando só um gancho no que foi tratado agora, e como a gente citou o exemplo de Daniel no cativeiro, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, é importante a gente destacar o seguinte, naquele período eles não tinham as escrituras por completo, né? Eles tinham a Torá, eles tinham a lei de Deus, tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Porque é necessário a gente destacar a importância das escrituras, a importância do ensino na formação do caráter e da cosmovisão dos nossos filhos. Porque a escritura, ela não só, ela é, acima de tudo, suficiente, como ela também educa, ela ensina, ela instrui, né? E eram esses princípios que tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abednego tinham cravado em seus corações de maneira que eles não se corromperam. Eles tinham a lei de Deus. Tá? Então, eu acredito que o ponto principal e a chave, eu acho que o termo não é esse, eu acho que a cerne da questão, na verdade, é o desafio dos pais no ensino das escrituras aos seus filhos. Tá certo? Porque, veja, evangelista, faz muito sentido, uma vez que não é fácil, tá? Mas o ensino das escrituras é o único caminho que a gente tem para moldar os nossos filhos a uma cosmovisão, para que, de fato, eles estejam armados para essa cultura que eles vão encarar na faculdade, eles vão ver isso nas escolas. Então, o que é que eles têm? O que é que a gente tem? É a lei de Deus. É as escrituras. Verdade. Né? Então, a cosmovisão deles tem que ser extraída, né? E o exemplo do Sadraque, Mesaque e Abednego, eles de forma nenhuma serão corrompidos, uma vez que a palavra do Senhor será plantada em seus corações. Aí eu pergunto, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel foram provados e foram aprovados. Eles realmente souberam lidar com aquela cosmovisão diferente. E hoje, os filhos cristãos de hoje estão preparados para lidar na escola com essa, digamos assim, uma cosmovisão anticristã, esse pensamento contrário a essa cultura moderna. Isso. Então, Lucas, é bem verdade que cada desafio é fruto do seu tempo. Tá? A igreja vamos pegar um pouco a história da igreja, né? A igreja vai sofrer os seus impactos. Por exemplo, iluminismo. Depois do século XVII, nós temos o iluminismo ali, né? Deus deixa de ser o centro, Deus deixa de ser a centralidade da ciência, a teologia, que era a mãe de todas as ciências, passa a ser agora a prostituta de todas as ciências. A idade medieval se fazia teologia a partir de Deus, se fazia ciência a partir de Deus, se fazia educação a partir de Deus. Vem o humanismo. O homem que era espectador, ele passa a ser protagonista. Deixa Deus de lado, o nosso referencial, o homem. Ele consegue raciocinar. Vem o iluminismo. Deixa Deus de lado, centraliza o homem. Vem o racionalismo, o empirismo e o resultado. O homem não atendeu às expectativas daquilo que eles esperavam. Como resultado disso, a igreja sofre. No século XXI, a coisa se torna pior ainda.
que o problema não é mais somente o homem, são as ideologias e os pensamentos anticristãos que agora vêm sendo acompanhados. Com isso, Lucas, nós vamos ter escolas cujas realidades culturais também estarão ali inseridas. Que a cosmovisão daquela escola não é uma cosmovisão cristã. E é interessante que também, por mais que uma escola ela tenha por título, né, na sua fachada lá, escola cristã fulana de tal, escola cristã El Shaddai, não tem escola assim? Mas na sua grade curricular tem o que lá? Você está entendendo? Todos os aspectos culturais do nosso tempo. Mas não é cristã? Então, o fato de termos ou colocarmos o nosso filho numa escola cristã não significa apenas uma questão de nomenclatura, mas também uma questão curricular. Como é o currículo dessa escola cristã? Será que de fato está pautado numa cosmovisão cristã, nas escrituras? Será que quando meu filho vai estudar as ciências sociais, ele vai estudar isso a partir de Deus, da palavra de Deus? Então, nós hoje lidamos com esses desafios, Lucas. Acredito que o senhor analisa tudo isso aí. Aí eu lanço a pergunta para o senhor. As escolas hoje têm esse cuidado de ter essa grade? Infelizmente, muitas escolas cristãs não. Quando você pega lá o projeto muitas, político... então a minoria tem. Quando você pega lá o projeto político-pedagógico, você não vai encontrar, de fato, um projeto que esteja pautado numa cosmovisão cristã. Você não pega o currículo pautado numa perspectiva de uma cosmovisão cristã. Então esse é o grande desafio. Não é porque uma escola faz uma oração na abertura da aula e lê uma palavra de Deus que ela mantém uma cosmovisão cristã. Por exemplo, ela pode orar pedindo a Deus a bênção para aquela aula, ler um versículo, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas está lá o livro de ciência ensinando que o homem veio do macaco. Você está entendendo aí? Evangelista, então veja. É um desafio, né? E quanto envolve as questões culturais das festas que o meu irmão citou aqui, isso se torna um desafio maior. Não é porque o filho vai chegar em casa e olha, eu fui escalado para dançar quadrilha. E aí? Não é? Eu fui escalado para dançar um forrozinho, não é? E aí, se os pais não tiverem maturidade suficiente, não é? Os filhos vão terminar entrando às portas, né, de uma falsa liberdade cristã, e aí a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso, né? Evangelista, eu acho que só. as questões culturais, elas podem ser ensinadas, né? Podem ser ensinadas. Agora, com que perspectiva vai ser ensinada? Serão ensinadas, não é? Por exemplo, estudar a criação, não é? Por exemplo, a questão do São João, foca na comida como ato criacional. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Já que a evolução é uma teoria, por que não há, e aí entra a questão política, né, a força política, por que não pode, até em termos de teoria, digamos assim, para quem não acredita, nós acreditamos na criação, nós temos convicção de que foi Deus que criou, ok, mas vamos respeitar as outras opiniões. Então, aquela pessoa que não tem a mesma crença que eu, vai dizer que isso é uma teoria. Então, vamos colocar, mesmo que seja uma teoria, não é para mim é a verdade. Eu creio na criação, que o homem não veio do macaco. Mas por que não se coloca nas escolas, entre aspas, uma outra teoria? Por que aceita é a do que o homem veio do macaco? Exatamente, Lucas, por conta da agenda que nós falamos aqui, né? Há uma agenda por trás. Ou Deus é o teu referente e o que nós chamamos de centro de todas as coisas, ou nós temos um teu referente positivo ou um teu referente negativo. O que é um teu referente? É quando Deus é a referência de todas as coisas. Um cristão, ele tem Deus como seu teu referente. Seu casamento vai ser um casamento aplicado, vivido a partir de Deus. Sua relação com os filhos, a partir de Deus. Um teu referente negativo, Deus está à parte de tudo isso. Nem no casamento, nem na família, nem na relação com os filhos, muito menos com as coisas que foram criadas. Então, ou nós partimos de um pressuposto que Deus é o criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas,
Ou nós negamos isso? Então, mas eu vou insistir nisso aqui. O senhor como pai, eu como pai, vou ensinar para o meu filho. Vou ensinar para o meu filho, olha, foi Deus que ele criou, você é muito amado por Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Eu posso ensinar a ele como se deu a criação. Olha, primeiro Deus criou todas as coisas até o sexto dia com a sua palavra. No sexto dia ele cria o homem e ele toca no barro. Eu vou ensinar essa verdade. Na escola ele vai aprender diferente, ele vai aprender que o homem veio do macaco. Aí eu coloco aqui, numa prova, um quesito como esse. Se meu filho, que é cristão, que eu ensinei, ele colocar assim, o homem não veio do macaco, foi Deus que criou. Eu posso processar aquela escola? Eu quero polemizar aqui, porque, em se tratando de uma teoria, não é uma verdade. Pelo menos eu entendo assim. É uma teoria. E por que ele é tido como verdade? E porque, acredito eu, que se meu filho colocar que não foi, que o homem não veio do macaco, ele vai receber um 0 naquela prova, naquele quesito ali. E por que as coisas são assim? E por que não há uma movimentação daqueles que legislam, que são cristãos, a bancada cristã? Por que ele se preocupa com isso? Pastor, veja só para a gente pensar um pouquinho nisso. Na verdade, existe um emburrecimento programado. Por mais que o termo seja tanto quanto pesado, mas veja bem. Com a revolução sexual, muita coisa de fato desandou. O que é que a gente vê nas universidades hoje? Só como exemplo. A gente vê um monte de jovem movido por uma massa de manobra, que eles não sabem nem o que defendem. Portanto, eles fecham faculdade, eles queimam tudo, eles não sabem, às vezes, nem fazer uma regra de 3, mas eles estão defendendo a causa dele. Você percebe? Sim. A revolução sexual, ela trouxe consigo uma proposta que desconfigura a estrutura daquilo que Deus estabeleceu como verdade. E, a partir disso, a gente vai ter o nascimento do movimento feminista. Tá certo? Em 2015, surgiu uma ideia de cultura de ideologia queer, onde as crianças, ou o jovem, ou o adolescente, ou o indivíduo, ele está em processo de descobrir qual a sua verdadeira identidade. E possa ser que ele morra e ele não se descubra quem ele é. Percebe? Quando a gente chega no currículo, na grade curricular que é aplicado na escola, você vai perceber que é um resultado do que vem sendo construído lá atrás. E a gente acaba desaguando no que a gente chama de política social. Mas não pode ser desconstruído? Não, mas vamos lá. A gente chega lá no que a gente chama de política social, que aparentemente ela promete uma reforma de benfeitoria para o povo. Ora, agora pense comigo, evangelista. Um negro e um branco. A cognoscibilidade desses dois indivíduos, eles têm a mesma capacidade de fazer uma prova, de passar em concurso, sim ou não? Sim. Mas nós temos cota para negro. Então perceba que essa política de inclusão social, ela já é uma agenda programada. Eles dizem que é uma forma de compensar o preconceito, né? Está entendendo onde é que a gente quer chegar? Então perceba que quando eu digo que existe um emburrecimento programado, é que existe toda uma articulação política, ideológica e cultural para que a estrutura, o que a gente aborda lá sobre a sexualidade cristã, sobre estrutura e direção, aquilo que Deus estabeleceu como verdade, o que é que eles atacam? Eles atacam a estrutura. A Bíblia diz, não matarás, não terás outros deuses diante de mim, né? Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. O que é que a cultura moderna faz? Eles atacam a estrutura. Uhum. Eles desconfiguram a verdade que é estabelecida, relativizando, né? E essa política de inclusão social, ela muito contribui para esse emburrecimento programado. Há um elemento interessante, Lucas. Por exemplo, o Felipe Fontes escreveu um livro, Educação em Casa, na Igreja e na Escola. E na página de número 38 do seu livro, ele diz o seguinte: toda educação é fruto de uma cosmovisão.
e toda cosmovisão é fruto de uma religião. Logo, toda educação é dependente de uma postura religiosa, tanto no sentido de que possui compromissos fiduciários relativos à fé, quanto no sentido de que possui um posicionamento necessário sobre Deus, de afirmação ou de negação. O que é mais fácil? Eu criar uma teoria e dizer que o mundo surge a partir de uma grande expansão de moléculas que estavam pressurizadas e alguém foi lá e, pumba, surgiu o universo, e o universo surge a partir de si mesmo e é mantido por si mesmo. É mais fácil eu afirmar uma teoria como essa do que acreditar em Gênesis capítulo 1, verso 1. Então, essa cosmovisão anticristã, ela precisa desses elementos fundamentais concernentes à fé. E no que compete a Deus é mais fácil negar Deus e sua existência. E o que é que você vai ter? Teoria, teoria e teoria. Compreende, Lucas? Então, Compreendo. isso vai ser o resultado. É mais fácil uma Lamentável, escola né? ensinar, infelizmente. É lamentável. Né? Infelizmente. Tem um texto lá em Provérbios, né, que vai falar que deve ensinar a criança no caminho que deve andar. Porque quando ele crescer não vai se desviar dele, não vai se desviar do caminho. Mas interessante é que o texto diz que tem que ensinar no caminho. Aí vem aquela questão do pai dizer assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas não faça o que eu faço. Então, aí ele não está ensinando no caminho, né? Ele não está no caminho. Ele está sendo um mau exemplo. E o exemplo fala mais do que palavras. Isso. Esse não é um problema na educação cristã? Exatamente, Lucas. Tem muito pai que, inclusive, até frequenta a igreja, né? Mas ele não é exemplo em casa. Aí fica difícil educar, né? Ele frequenta a igreja, vem para a igreja, cultua na igreja, mas ainda os princípios educacionais dele são mundanos. Essa ideia de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, ela não constitui uma ideia bíblica. Não é? Jesus vai dizer: o que os homens querem ver é que vocês façam primeiro, no final do Sermão do Monte. Mas a outra coisa importante, Lucas, quando a gente destaca isso, é que nós estamos em processo de transformação. Não é? O pecado afetou a imago Dei, a imagem de Deus em nós. Nós estamos sendo, dia após dia, transformados à imagem de Cristo. Cristo é a meta final. De acordo com Romanos 8, 29, o texto vai dizer que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Cristo é a meta final. E em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 18 e 19, vai dizer que nós estamos sendo transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Se nós estamos nesse processo de transformação, não é? Aquilo que o pecado afetou, a imagem de Deus em nós, em Cristo isso está sendo restaurado. E isso também acontece com os nossos filhos, eles precisam ver isso em nós. Então, quando eu digo para ele, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, por mais que isso seja um princípio autoritativo, mas não é bem escriturístico. Não é? Quando em Provérbios, quando em Deuteronômio, por exemplo, o capítulo de número 6, o texto que nós citamos aqui, vai dizer que nós devemos ensinar como? Em todo o processo de nossa vida. Ao deitar, ao levantar, ao sentar. Compreende? Então, em todo o tempo nós estamos ensinando. Então, os nossos filhos estão sempre nos observando. Quando eu digo faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, sim, o que é que eu estou fazendo? Se eu estiver fazendo algo errado, que não está de acordo com as Escrituras, e aí? Meu filho vai olhar para mim, mas pai, o senhor faz. Não é? O senhor faz, por exemplo, a gente tem um costume de, às vezes, pegar o menino, sair, botar dentro do carro, né? Sem um cinto, vai na frente, é só aqui na cidade, tem besteira, não tem problema não. E quando vê o guarda, se esconde. Se abaixa. Eu tenho um hábito de andar com meu filho lá, desculpa confessar o meu pecado, né? Eu não vou confessar o meu. E aí, também, não. pronto, aí o que é que eu ando com meu filho, né? Aí ele está na frente, ele tem guarda, pai, tem guarda? Tem guarda? Eu digo, tem não, filho, fica aí. Eu vou buscar, não é? De modo que toda vez que ele senta confissão. É isso aí. E aí ele está lá na frente. Mas eu não vou dizer para ele, olha filho, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Compreende, Lucas? Eu ensino o caminho correto, ensino qual é o correto. Quando a gente vai sair da cidade, bota a cadeira, bota ele lá, né?
Mas às vezes é um passeio simples assim, nós também estamos ensinando aos nossos filhos. Eles estão sempre seguindo os nossos passos, observando todos os nossos caminhos. Então, quando em Provérbios 22:6, por exemplo, nós temos aquele princípio ali, a gente sabe que aquilo não é um princípio normativo, não significa dizer que seu filho não vá no meio do percurso aí seguir outro caminho, certo? Mas o mais importante é o que você ensinou. E a ideia ali, é o que tudo indica, não é para as crianças, criancinhas, são para os jovens. Porque do capítulo 1 ao capítulo de número 10 de Provérbios está tratando exatamente daquilo que ele deve guardar, que é o coração dele. Provérbios é um livro de sabedoria extremamente didático. Paulo não foi pai, mas parece que ele era uma espécie de pai para Timóteo, né? Quando ele diz assim, ó, ser exemplo para os fiéis. Veja que isso também é tratado... Paulo ensinou muito sobre isso, né? Primeiro, Efésios, capítulo de número 6, Paulo vai tratar disso, do verso de número 1 ao verso de número 4, né? Na carta a Timóteo, né? Quando ele vai tratar da inspiração das Escrituras e da utilidade das Escrituras, Paulo também está falando sobre como devemos pastorear o coração dos nossos filhos, né? Ensinando, corrigindo, repreendendo e instruindo, né? Essa ideia do ensino, isso fica muito claro em João capítulo número 13, do versículo 21 ao versículo número 34, até o versículo número 37. Você vai ver que era a última semana de Cristo, era a chegada à Páscoa, e você vai ver que do capítulo de número 13 até o capítulo número 15, ele está preparando o coração de seus discípulos para a sua partida. Tá certo? Aí você vai ver que ele começa a usar um termo de comparação. Cristo se apresenta, ele diz o seguinte, versículo número 34, capítulo número 13 de João. Assim como eu vos amei, vós vos amais uns aos outros. E uma vez que vocês colocam esse amor em prática, vocês estão glorificando o meu nome. Parece que eu tenho a impressão que Cristo ali se apresenta como um padrão, um modelo. Em Atos capítulo assim como 1, ele se apresenta. Em Atos capítulo 1 vai dizer que ele fazia e ensinava. Perfeito. Aí a gente vai ter ali a grande lição do servo. Cristo cinge com a toalha em seus lombos, ele lava os pés de seus discípulos. E Pedro, naquele momento, ele vai dizer: os meus pés o Senhor não vai lavar. Aí o Senhor vai dizer: se não lavar os teus pés, você não terás parte comigo. E Pedro diz: não lave somente meus pés, lave o corpo todo. Né? E na medida em que a trama ela vai sendo discorrida, ele traz o grande ensinamento: o novo mandamento vos dou. Na verdade, ali não era um novo mandamento. Né? Ele está aplicando a sua obra aos corações dos seus discípulos, dizendo o seguinte: assim como eu vos amei, olha onde é que ele chegou. Assim como eu vos amei, ele é o padrão, ele é o modelo, ele é o nosso referencial. Então, vocês devem vos amar uns aos outros. Então, quando eu chego para o meu filho e digo, não faça o que eu faço e faça o que eu digo, eu estou desconfigurando aquilo que Cristo estabeleceu. Sendo ele modelo, sendo ele padrão, sendo ele o nosso referencial, percebe? Então, é uma desconfiguração total. Bom, tanto conteúdo aqui na nossa pauta, né? Que vai ficar para outro programa. Porque o tempo acabou, minha gente. 1 hora de programa. Eu quero em nome da produção, convidar, né, o pastor Ailton, o seminarista Silvinho, para uma nova oportunidade, para a gente debater sobre esse tema, sobre a educação, que é a área que hoje o senhor está se dedicando. Quero agradecer em nome do nosso pastor Ezequias Bezerra, pastor aqui da Igreja Canaã Recife, já agradecendo a vocês dois pela oportunidade de estarem aqui com a gente, né? Encontrar um espaço na agenda corrida de vocês, e deixo aí 1 minuto para cada um para as considerações finais. Pastor Ailton. Pois é, Lucas, esse é um assunto muito abrangente, pertinente, muito importante de ser tratado em nossos dias, não é? E também gostaria de externar minha gratidão a todos, ao pastor Ezequias, a nossa irmã Valdejane, ao pastor Júnior, e a você, Lucas, dizer que foi um privilégio lhe conhecer, só lhe ouvia Obrigado. Pelas rádios, não é? Me conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos lhe vêm, né? E eu louvo a Deus por sua vida, por esse trabalho. Obrigado, pastor, pelo Espero carinho. que você, meu querido internauta, tenha sido edificado. Tem muita coisa, não é?
Felizmente o tempo voa, não é? E eu louvo a Deus por esse momento. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém. Meus irmãos, a nossa expectativa é que esse período de tempo, de alguma forma, Deus possa utilizar para edificar a sua vida. Na verdade, é muito pouco. A gente aqui tratou apenas de fagulhas, né, da abrangência que esse tema propõe, né? Mas a gente roga ao Senhor para que Deus, em sua graça, Ele possa nos instruir, né, e nos derramar bênçãos e graças para que a gente possa conduzir a nossa família, as nossas vidas, os nossos filhos em seu caminho para a glória do seu nome. Eu agradeço ao Senhor por essa igreja, pela vida dessa igreja. É uma honra, né, participar desse momento, direto ao ponto, né? Evangelista Lucas, Deus abençoe a sua vida. E que, portanto, a gente tenha um coração aberto e disponível para cooperar ao Reino do Senhor, a fim de que seu reino avance e que o nome do Senhor em tudo seja glorificado. Deus abençoe sua vida. Amém. Nós tivemos aí, aliás, estamos tendo ainda a pandemia no mundo. Tivemos momentos mais complicados, que nós esperamos que não voltem, não é? Os famosos decretos, lockdown. O que você fez nesse período? Com certeza houve mais tempo de ficar com os filhos. Será que você os educou? Aliás, deixa eu colocar, será que nós educamos? Será que mais do que ensinar, nós somos exemplos? Porque eu acho que há uma diferença entre ensinar. Ensinar, qualquer um pode ensinar. Ensinar, transferir conhecimento, que pode ser teórico. Mas discipular é algo bem mais profundo. É algo que o Senhor Jesus ensinou. É algo que passa de pai para filho. Que você possa ter esse cuidado. Se você não vem fazendo, faça. Eu costumo dizer que tempo se perde, tempo se ganha e tempo se investe. Quando você educa seus filhos, você está investindo tempo na vida deles. Não é papel só da escola, não é papel da igreja, só da igreja. Contribui, a escola contribui. Muito embora, às vezes contribui para o contrário também. Não é verdade? A igreja tem seu papel, mas a missão é mais para nós que somos pais. Pense nisso e até o próximo encontro, aqui no canal Canaã, Igreja Canaã, em mais um Direto ao Ponto. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Até lá.